Bem, aqui os senhores estão olhando para mim. Sabe quem é esse aqui, ó? Tomé. Tomé, coloca a mão aqui no meu punho. Você está vendo o furo do cravo? Tomé, coloca a mão aqui no meu tórax. Você está vendo o furo da lança, do Longinus, que atravessou meu tórax? Então sou eu mesmo. Eu estou aqui, eu não morri. Eu sou um Tomé, porque tive que acreditar vendo. E aqui tem um problema. Bem-aventurado dos que não viram e creram. E aqueles que precisam ver para crer e não ver, vão para o inferno? Não, aí está uma das bases que sustentam o meu trabalho. Nós participamos de um encontro científico lá no Rio de Janeiro, e nesse encontro científico que foi discutido para o assunto vida, né, o fenômeno vida, havia um físico que disse o seguinte: se nós colocarmos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. Nitidamente eles estavam nos dizendo que nós somos constituídos por espaços vazios. Se eu reduzir todos os espaços vazios dos meus átomos, vai restar um resíduo na minha mão que pode ser tão simplesmente energia. Se eu sou constituído por espaços vazios, onde é que estão os meus sentimentos? Onde é que está a ternura? Onde é que está a saudade? Onde é que está o amor? Onde é que está a consciência? Onde é que está o pensamento? Nos neurônios e nas nossas secreções não estão, também são constituídos por espaços vazios. Então a ciência está sendo obrigatoriamente a ser empurrada na direção de acreditar alguma coisa além da matéria. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Alguma coisa não está batendo. Então, próximo, nós estamos numa encruzilhada. E essa encruzilhada está sendo formada pelas ciências e pelas religiões. Eu estou aqui. As religiões estão me levando até a morte. Estão me orientando no que eu não devo fazer. E conseguiram, de certa forma, convencer aquele de alguma forma permanecerem vivo após o fenômeno natural da morte. Mas, nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Vou precisar de algum alimento? Não sei. Onde eu vou morar? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Crianças continuam crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Não sei nada. Se você se vira para a ciência, tudo é obra do acaso. Sabe como é que a ciência designa um canceroso? Um azarado. Eu tenho aqui provavelmente 50 trilhões de células. Uma única célula, que é o que dá origem à doença, ao câncer, sofreu um conjunto de mutações que levaram à formação de uma célula neoplásica que pode levar à morte do indivíduo, à sua desencarnação. Então eu sou um azarado. Para a ciência tudo é obra do acaso. Então eu estou aqui. Como é que eu vou resolver esse problema? Alguém vai ter que voltar do lado de lá para me dizer o que está acontecendo. Mas me voltar como? Através de um médium, da incorporação de um médium? Não dá. Foi feito um levantamento há pouco tempo e nós participamos de um encontro desses, e um dos colegas médicos trouxe a seguinte informação: 80% dos médicos no Brasil não acreditam em nada. Comportamento exemplar. Vão ao templo porque é um compromisso social. Ele tem que ir a um batizado, ele tem que ir a um casamento, uma cerimônia fúnebre, mais nada. Certo? Então, alguém já voltou do lado de lá para me contar essa história? Estou falando voltar de lá com o seu corpo que ele tinha antes de passar pelo fenômeno natural da morte. Isso já aconteceu ao longo da humanidade? Próximo? Sim. Só que não dá para acreditar, o médico acreditar em ressurreição. Pegaram o corpo do nosso amigo, chicotearam quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. Não satisfeitos, não. Aí está morto. Os seus amigos e os seus parentes retiram o seu corpo e colocam 3 dias dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto. Passam-se 3 dias e ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar numa coisa dessa? Principalmente cirurgião como eu. Eu nunca encontrei o espírito nem a alma dentro dos corpos que eu abri. Eu tenho que procurar um plano B. Próximo. Esse foi o plano B que foi colocado na minha frente. Os tais transposições, ou teletransporte transuniversais, e a materialização do espírito. Que fique bem claro: se tivesse um espírito que já morreu
Aqui, todo mundo estava vendo. Se ele pegasse esse microfone e falasse alguma coisa, todo mundo ia ouvir. Se ele caminhasse por essas fileiras aí exalando o odor, todo mundo ia perceber. Ele está teletransportado e materializado. Então eu vou morrer. Na hora que eu morrer, o meu espírito vai se separar do corpo. Ninguém vai me ver, a não ser que seja um médium vidente, como meu pai era. Então os nossos pobres 5 sentidos não me captarão, mas eu continuarei vivo em um universo paralelo a este, sob determinadas condições especialíssimas, dificílimas, raríssimas. Em toda a história da humanidade, eu posso me teletransportar e me materializar. Eu fui confrontado com tais fenômenos saindo dos bancos da universidade. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo. Ninguém vai se entregar anestesiado na mão de um cirurgião que acredita em fantasmas. Se esse cirurgião disser que acredita em fantasmas cobertos por lençóis, pior ainda. Ou então me viro para a direita. Me viro para a direita e faço o quê? Pesquiso na ciência que fenômenos são esses que eu estou vendo. Quando eu me virei para a direita, comecei a encontrar grandes vultos da história e da ciência que viram os mesmos fenômenos que eu vi e comprovaram que eles eram verídicos. Vou pegar um aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. César Lombroso, pai da medicina forense. Coloquei aqui Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida. Só tem fera. Pego desse grupo de feras 3: Alex Carrel, Charles Richer e William Crookes. Prêmio Nobel de Medicina. Por quê? Foi ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Então, graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento, porque pode haver transfusão sanguínea, pode haver transplante. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu a resposta anafilática. Então, graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobriu os raios catódicos do elemento radiante da matéria e várias outras informações preciosíssimas. Se nós temos GPS, se nós temos televisão, graças ao trabalho desse homem. Qual é o seu denominador comum? Estudaram, pesquisaram, verificaram, testemunharam determinadas ocorrências com chamados médiuns de efeitos físicos, homens ou mulheres. Raríssimos, hein? Estou sendo bem incisivo nesse detalhe. Indivíduos que entram facilmente num transe mediúnico, desmaiam, ficam desacordados. Essa fotografia foi conseguida no lar de Frei Luiz. E quando estão nesse estado, começam a eliminar pelos seus orifícios naturais do corpo um fluido similar aqui a uma espuma de barba, que foi denominado por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, como ectoplasma. Esse fluido está em todos nós. Nesses raríssimos médiums de efeitos físicos, homens e mulheres, eles se extravasam com mais facilidade. Por quê? Um dos seus componentes do perispírito, chamado tela búdica, que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que aqui estão, neles é mais delgado e fenestrado. Mas leva a um tremendo problema. Geralmente são indivíduos altamente endividados com erros de vidas passadas e são perseguidos por legiões de inimigos. Se eles têm a tela búdica mais fina e mais fenestrada, eles sentem o toque dos seus inimigos. Então esses indivíduos sentem do nada bofetadas, beliscões, puxões de cabelos, pontapés. Imagine um cirurgião sendo um médium de efeito físico e no momento que ele está aqui realizando uma cirurgia, ele sofre uma agressão dessa, vindo do nada. É com esse fluido de altíssima energia que essas entidades podem se teletransportar e se materializar. Uma série de exigências físicas, químicas e biológicas são necessárias. Exemplo, a ausência da luz. Essas reuniões ocorrem na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial natural afetam o ectoplasma, afetam o médium quando está nesse transe e a entidade materializada. Se eu estou numa escuridão completa, como é que eu vou ver um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine, que funciona como um condensador dessas energias, ele emite luz do seu próprio corpo.
e das suas vestes. E aí você fica diante de outro tremendo dilema. Se as luzes que nós conhecemos, se as energias eletromagnéticas que nós conhecemos afetam o ectoplasma, o médium e a entidade materializada, por que as luzes que emanam do corpo e das vestes da entidade não afetam? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que possuem propriedades físicas e químicas diferentes daquelas que nós conhecemos. Porque são propriedades físicas e químicas e biológicas de universos paralelos ao nosso, para onde nós estamos nos dirigindo após o fenômeno natural da morte. Está se desenhando à nossa frente uma tremenda ciência e tecnologia muitíssimo mais complexa do que aquela que nós podemos imaginar. E a nossa própria ciência é humilde em reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a ciência não sabe. E atribui a matéria escura, a energia escura e outras energias ainda desconhecidas. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na briga que eu tive com a minha mulher ontem, no aborrecimento que eu tive no trabalho durante a semana, porque essas energias que se desprendem do médium são sensíveis até ao pensamento. Eu não posso entrar numa reunião dessa tendo ingerido carne de animais nas 72 horas que antecedem a reunião, porque quando eu ingiro essas carnes, eu ingiro fluidos pesados, nocivos, muitos deles causadores de doença, E eu também tenho ectoplasma. Quando vou para uma reunião dessa, parte do ectoplasma que é utilizado pelas entidades que comandam a reunião, sai de mim. Então, se o meu ectoplasma estiver contaminado com o sofrimento dos animais que eu comi, eu vou contaminar o ectoplasma da reunião, posso impedir a materialização da entidade. E posso cometer um crime conhecido como crime de lesa espírito. Por quê? Porque somente duas finalidades fundamentais e importantes são permitidas para que tais fenômenos ocorram na Terra. Primeiro, atendimento de pacientes graves, principalmente cancerosos, que é a área onde eu mais atuo. A maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos, eu sou cirurgião oncológico. Segundo, menos importante, prenúncios, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, onde os médiuns serão poderosos. Médiuns já são sem saberem, mas serão muito mais poderosos na sua mediunidade do futuro do que são hoje. A importância do atendimento ao paciente, porque quem mais se materializa nessas reuniões são médicos que já tiveram um corpo igual ao nosso, morreram como nós também vamos morrer e continuam vivos em um universo paralelo a esse, e vêm trazer os seus conhecimentos para ajudar os pacientes que nós pouco podemos fazer com a nossa ainda insuficiente medicina. Aqui está uma dessas reuniões feita na casa do William Crookes, hein? Na casa do William Crookes. A médium que ele estudava tinha 15 anos, era uma criança. Ele conseguia fotografar e verificar a entidade materializada de Cat King e a médium desperta ao mesmo tempo. Será que na casa dele haveriam alçapões ou portas secretas que ele não soubesse? Quem o acompanhava? Os seus parentes e seus amigos íntimos. Então, eu tenho que acreditar que uma das maiores figuras da ciência não poderia ser enganada por esses processos, por esses fenômenos. Próximo. E aqui está uma outra dessas médium, uma médium inglesa. Observem que uma médium feminina, e através da sua mediunidade de efeitos físicos, se materializava um espírito masculino. Albert Stewart. É assim que nós vemos a entidade materializada quando sai da cabine, envolta em mantos luminescentes. Na minha pobre consciência, na minha pobre conclusão, eu acredito que as histórias antigas de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Foi presa durante a Segunda Guerra Mundial, sabe por quê? Através da mediunidade dela, marinheiros de navios britânicos que tinham perecido afundados pelos aviões e submarinos nazistas estavam se materializando, e o governo inglês estava escondendo essas tragédias do povo britânico, muito sacrificado por bombardeios dos aviões nazistas. Começaram a materializar-se marinheiros nessas reuniões. O que o governo britânico fez? Mandou um grupo de soldados, de policiais disfarçados, entrar numa reunião dessa e tentaram prender a entidade quando estava materializada. Simplesmente ela se desintegrou na mão dos policiais e não conseguiram segurar nada. Foi presa, acusada, sabe de quê? De feitiçaria, leis da década de 1700 e alguma coisa, século 18 ou 17.
Só foi libertada depois do término da guerra. Bom, eu acho que todo mundo conhece essa imagem. Jesus no Monte Tabor. Ele aparece diante dos seus discípulos, subiram 3 com ele no Monte Tabor, e aparece ao lado dele Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1500 anos. Elias, há mais de 800 anos. Da primeira à última fila. Algum de nós, diante de uma cena dessa, Jesus ao lado de Elias e Moisés, conseguiria dormir? Será que eu estou exagerando de tudo que eu vi? Que ele poderia estar acompanhado por 2 ou 3 médios de efeitos físicos, e esses 2 em transe, expelindo o ectoplasma, permitindo o teletransporte e a materialização dos espíritos de Elias e de Moisés? Coloco como opção, como proposta, como suposição. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. Anjos resplandecentes. Eu falei para vocês que nós vemos a entidade materializada na escuridão porque ela sai com luminescência própria e nas suas roupas também confeccionadas com ectoplasma, materializadas. Todo mundo vendo. Todo mundo que estava na porta do túmulo estava vendo. Será que eu estaria exagerando diante de tudo que eu vi ao longo desse tempo todo, de achar que o que aconteceu na porta do túmulo de Jesus foi uma materialização de 2 espíritos, confundidos como anjos, com as suas vestes resplandecentes? Próximo. Qual o médico que vai acreditar numa história dessa? Ele cospe na terra, faz um cataplasma com lama, com a saliva, aplica na vista do cego de nascença e volta a enxergar. Qual médico que vai acreditar nisso? Como? Mas, olha atenção à imagem que eu vou mostrar próximo. Uma dessas entidades médicas, super incorporada ou encarnada no médium de efeito físico. Não está materializado, está encarnado no médium. A encarnação é um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. Está cuidando de um enfermo. Quem está encarnado nele é o médium espiritual. Nitidamente se vê alguma coisa ser expelida pela sua boca e pelo seu nariz. A fotografia foi feita na escuridão com filme infravermelho, por isso tem essa dificuldade da imagem. Nitidamente eu vejo que o que está sendo expelido pela boca do médium Gilberto Arruda é ectoplasma. E se eu tivesse conhecimento científico e energia eu tenho, só que eu não tenho usado, para teletransportar as células de um perispírito para o olho físico de um cérebro. Os nossos amigos do lado de lá estão dizendo que para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma contrapartida no meu perispírito. Então, eu acho que eu estou falando de ciência. Próximo. Tanto esse perispírito é real, que é ele que comanda a formação do meu corpo. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, formou um ovo. Da 2, da 4, da 8, da 16, células absolutamente iguais. Num determinado momento, uma se transforma no osteoblasto, outra no neurônio, outra na célula da pele, outra na célula do pulmão. Como se são células absolutamente iguais, salta aos meus olhos, agrilha minha fronte, que existe uma forma extrafísica comandando a formação humana. E essa forma física todos nós sabemos como espíritas, é o perispírito. Foi revelado a Kardec em meados do século XIX. Então, tudo está dentro da ciência. O que está faltando é a aproximação da ciência com as religiões, para que a ciência comprove com bases científicas, e isso vai acontecer, e o que as religiões estão pregando é verdade. A energia para teletransportar um espírito e materializá-lo de 85 quilos exige a energia necessária para a construção de 141 mil bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Por isso a ciência não acredita. É energia demais. Ninguém consegue controlar tanto. Como é que eu fico então 40 anos vendo isso acontecer? Muito simples. Da mesma posição que os discípulos de Jesus estavam, que não entendiam nada do que ele fazia. Se não tivesse o testemunho deles, nós nem saberíamos que ele existiu. Então eu acho que eu tenho que colocar o meu testemunho em livros, por exemplo, para que essa juventude que está chegando mais preparada, mais inteligente, com missões mais importantes, tenha continuidade a esse meu testemunho.
E aí coloco aqueles que me honram com a presença e atenção, 4 reflexões. E se algum médico, qualquer médico, estivesse presente em uma dessas reuniões? Próximo. E se algum médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se materializasse? Próximo. E se fosse possível diálogo entre esses 2 médicos, um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado? Próximo. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou duvidar? Vou voltar como? Para onde? Começar tudo outra vez? Estrela de Belém, os Gemimagos, Sermão da Montanha, a sua crucificação, a sua desencarnação, a sua ressurreição, entre aspas, não acredito, ou a sua materialização. Tudo aconteceu e precisa ser relembrado insistentemente. Só que eu não consigo ficar mais paralisado há 2000 anos. Eu quero entender como, principalmente como médico. Ele curava com a imposição das mãos, com a presença. Quem tocou em mim? Pô, Senhor, tem centenas de pessoas em volta de nós. Alguém tocou em mim, alguma virtude se desprendeu de mim, virtude, energia. Tanto ele sabia como curar aqueles que tinham assim mérito para serem curados, como estava sempre acompanhado por médicos também, que deles utilizavam a sua energia, Bom, o que os senhores estão vendo aqui não é um médico paramentado para entrar numa cirurgia como eu. Os senhores estão vendo o espírito de um médico alemão materializado, teletransportado e materializado. 9, Frederic von Stein. Sabe de onde que ele era cirurgião? Do exército nazista. Sabe por que ele se aproximou do lado de Frei Luiz hoje com mais de 500 crianças? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, havia judeus reencarnados. O ódio que assistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luiz, que também era alemão. Quando ele compreendeu tudo que tinha feito de errado e continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele voltou a se manifestar, o médico de efeito físico Gilberto Arruda já estava no grupo. E quando ele se materializou e foi fotografado, tanto ele está materializado que impressionou uma chapa fotográfica, que ele se materializou com um lírio nas suas mãos. O lírio é uma homenagem a Frei Luiz, que quando habitava o convento de Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do convento, adorava lírios e violetas. Nos últimos 4 ou 5 anos já me levaram 5 vezes para a Europa para falar até em faculdade de medicina. Tamanha é a necessidade de informação. Quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Onde é que estão os nossos entes queridos que já faleceram? Onde é que estão os nossos desencarnados? O que é que vai acontecer comigo? Cara, todos nós sabemos. Não é a primeira vez que estamos aqui, nem a última. Quantas vezes eu vim para cá? 20, 30, 40, 50, 100, 200? Quantos países eu habitei? Quantas línguas eu falei? Quantas correntes religiosas eu pertenci? Quantas etnias, raças? Quantas famílias? Então aqui está a solução para todos os problemas da humanidade. Se eu sou judeu hoje, eu posso ser palestino amanhã. Se eu sou negro, eu posso ser branco, posso ser amarelo. Se eu posso nascer nos Estados Unidos, como eu posso nascer no Irã. O presidente dos Estados Unidos pode nascer no Irã. Aquele que ele mandou assassinar lá no Irã, no país ao lado, né? Pode nascer nos Estados Unidos. Então tu vai matar quem? Primeiro, não existe morte. Segundo, quando tu passar por lado de lá, você se colocar frente a frente com aquele que você matou, como é que você vai se sentir? Bem, vamos botar algumas perguntas aqui. Ô Frederico, por que esses pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Sabe o que é cirurgia hiperfísica, Fernando? Aquelas que ultrapassam o limite físico do corpo humano. Então eles vão além. Não sente dor, cara, com sangramento, com extração de peças. Imagina um médico cirurgião vendo isso. Eu nunca vi nenhum instrumento metálico, nunca vi tesoura, nunca vi bisturi, alfinete, canivete, nunca vi isso. Eu via as mãos dele materializado ou encarnado no médium e até o força mental que todos temos e não sabemos usar. Felizmente não sabemos usar. Porque se alguém me der uma bofetada aqui, eu não vou dar isso aqui para dar não. Tá? Se eu pudesse concentrar as 141 mil bombas atômicas que eu tenho na minha mente na direção daquele... o que um terrorista não faria? Não chegou o momento. Agora essa energia está toda em nós. Olha aqui uma dessas cirurgias hiperfísicas. Sangramento e extração de peças. Frederico, você sabe como poupar capilares, não sabe? Vaso sanguíneo, sei. Por que tem que ter sangramento? Você não podia simplesmente desintegrar um tumor, uma placa de heteroma na coronária? Sim, podia. Por que tem que sangrar?
para aumentar a fé do doente e a sua. Vamos ver por que o paciente não sente dor. Próximo. Eles sabem como estimular os neurônios do paciente a produzir endorfinas e encefalinas, substâncias químicas com poder anestésico violento. Algumas dessas morfinas e encefalinas apresentam até 200 vezes mais potência do que qualquer morfina que você compra no mercado. Então essa resposta não poderia ter sido dada por um mecânico de automóveis, que era a profissão do médico de efeitos físicos Gilberto Arruda. Então, eu estou diante de uma ciência. Frederico, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? O paciente está atuando no pulmão, ele está atuando no crânio. O paciente está atuando no cérebro, ele está atuando no abdômen. O paciente está com uma gastrite intratável no estômago, ele está trabalhando no tórax. Por que ele não trabalha na área anatômica onde está a enfermidade? Foi a pergunta que eu fiz a ele. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. O paciente está preocupado com aquela região. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Frederico, como que relacionar a existência de Deus com as doenças da ciência, da infância? Estava passando pelo corredor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, e encontro com um ex-aluno, cirurgião de cabeça e pescoço. O que você vai fazer, Leonardo? Vou operar, vou fazer uma traqueostomia. Por quê? Vamos lá na sala que você vai ver, professor. Aí entrei na sala, encontro um paciente anestesiado, com um tumor maligno no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Estava comprimindo a traqueia, ele ia fazer uma traqueostomia para o paciente morrer sufocado. Algumas semanas depois, o paciente morreu. Idade do paciente: 6 meses. Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali a tomografia da mãe grávida. O tumor estava no feto. Onde é que está o tal Deus? O ser infinitamente justo, infinitamente bom, a sabedoria infinita. Está dormindo? Está descansando? Está vendo o que afasta as classes eruditas dos tempos? Os médicos, está vendo o que afasta? Cadê o tal Deus? Então vamos ver qual é a resposta que o Frederico me deu a essa indagação. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança não nasceu, como é que a impureza foi parar lá? Não tem outra resposta. Em vidas passadas, não tem saída. Aquilo que você faz prejudicou o próximo. E, Fernando, a natureza do planeta que você habita fica marcado no teu perispírito. E muitas vezes você precisa de um corpo físico para remover essas impurezas e corrigir os defeitos. Por que eu estou indo para o mundo todo falar até em faculdade de medicina? Eu fui levado ao Senado Federal e fui homenageado pelo trabalho que eu estou fazendo nos meus livros. Então tem um planejamento por trás dessa história. E esse planejamento está tentando atingir principalmente quem? A classe médica. A classe médica. Nenhum deles está sozinho, não. Nem os que não acreditam. Tamanha é a quantidade de informações que nós temos que manipular na nossa mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas. Quando eu passar por lá de lá, fatalmente eu vou me aproximar de outro colega que continua trabalhando aqui, vou auxiliá-lo, intuindo e cuidando da parte mais importante, a energética, a espiritual, a imortal, a transmissora da vida ao corpo que nós estamos utilizando nesse momento. Isso aqui é um veículo que eu estou precisando para interagir com esse universo. Daqui a pouco eu estou no outro lado. Agora eu estou imortal. Isso não me torna perfeito. Nem os fenômenos que eu vi me tornam perfeito. O que torna você perfeito ou melhor é a reforma íntima. Próximo. Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Eu as distingo por suas vibrações que são diferentes umas das outras. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão microscópica. Então ele tem visão por transparência e tem visão por microscópio. O que eu não faria como médico? Quantos diagnósticos eu não faria? Aí você começa a perder o controle da sua curiosidade científica, entendeu, Fernando? Como é que você vai se conter? Frederico, olha aqui, ó. Esse exame chama-se PET scan.
Cada pontinho luminoso desse aqui é um tumor metastático que nenhum exame outro mostra. Sabe o que eles estão captando aqui? A vibração das células cancerosas. Ele está dizendo que ele vê a célula vibrar, então ele tem a visão microscópica. Eu não precisaria desse instrumento. Frederico, você é capaz de alcançar com a sua visão os átomos e as partículas subatômicas? Não, eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu podem. Qual a razão para essa doença chamada síndrome de Larsen? Entrou uma senhora empurrando uma cadeira de rodas. Nessa cadeira de rodas estava uma jovem de 30 anos, toda deformada. Sabe onde eram as deformações? Nas articulações, punho, cotovelo, ombro. Edamaciada, com uso de corticoide, olhos dilatados, traqueostomia. Aí o Frederico estava atuando encarnado no médium. E ele falou assim para mim: Paulo César, vejam que nós, hein? Foi ele, vejam o que nós fazíamos na Inquisição. O que nós fazíamos? Essa menina, essa jovem, era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Se hoje eu utilizo o ferro e o aço para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Sou 45 anos como cirurgião. Milhares de pacientes operados. Aqueles que correram bem, eu não lembro de nenhum. As dezenas que não correram bem, eu não esqueço de nenhum. Lembro da memória, da fisionomia, da família, do nome, de tudo. Essa é a cruz do cirurgião. Só um cirurgião sabe o que passa o cirurgião. Os clínicos também, mas o cirurgião, a cruz parece que é um pouco mais pesada. São mais endividados. Eu me aproximei da mãe da menina. Minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Olha, é uma doença rara chamada síndrome de Larsen. Anotei. Nunca tinha ouvido falar. Chego em casa, vou fazer o que qualquer médico faria. Abre o Google, vou ver o que é essa síndrome de Larsen. Próximo. Bem, uma doença genética incurável. Você trata, mas não tem cura. Joseph Larsen, cirurgião ortopedista que descreveu a doença em 1950. Daí o nome, síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos. Então é uma doença rara. Mutação genética de um único gene, dos 25, 26 mil que eu tenho. Um único está afetado. Está localizado no cromossoma 3. O que esse gene chamado FNLB fabrica? Uma proteína chamada filamina B. Sabe onde é que ela entra? Na constituição das articulações do doente. Como o gene está defeituoso, a proteína está defeituosa. O que vai acontecer com a criança ainda no ventre materno? Luxações. As juntas se soltam. Solta o punho, solta o cotovelo, solta o joelho, solta o tornozelo, solta a coluna, as vértebras, tudo. E a gente vê que a criança está sentindo dor pelas imagens dinâmicas da ultrassonografia, por exemplo. Olha lá. E depois que nascem, as desarticulações continuam, as luxações continuam. Aí, se eu estivesse diante de uma plateia de alunos de medicina, acabava a aula aqui. Olha, doença rara, incurável, e acabou a aula. Eu estou diante de uma plateia espiritualista. Então eu vou dar um passo mais à frente. O que eu vou mostrar? As lesões causadas por alguns instrumentos da tortura da Inquisição. Eles amarravam a vítima pelos punhos e por trás levantavam a vítima. Imagina a dor que essa vítima sentia nessas articulações. Ainda tinham cuidado de colocar peso no tornozelo cada vez maiores. Algumas vítimas eles soltavam a corda e antes que a vítima chegasse no chão, prendia a corda. O corpo se desprendia e os braços ficavam na corda. Salta aos meus olhos que as principais lesões são causadas nas articulações da vítima. Não tem saída. Plantou, vai colher. Então você está diante de 3 passos, diante daquilo que você fez de errado. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. Terceiro, a reparação. Então todas essas doenças que acometem a humanidade, todas, são formas de ensino, de colocação de novo no trilho que nós espontaneamente nos desviamos. Somos imortais, não sofreremos pela eternidade. Agora precisamos
subir esses 3 degraus. Eu tenho que me arrepender. Tenho que aceitar a expiação, que é um corretivo. E tenho que corrigir o mal que eu fiz.